This call is now being recorded. Olá, meninos. Tudo bem com vocês? Passando aqui na telinha de vocês, né, para gravar aqui um vídeo, né? Porque a professora não vai poder fazer uma aula ao vivo. Então, eu decidi gravar um vídeo, né, para vocês não fazerem uma prova seca, né? Até mesmo porque a gente tá com uns dias sem ter aula, né? E eu fiz apenas uma revisão do que vai cair na prova, né? Vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo para captar, né, o que vai cair na prova. Claro que a professora não vai dar aqui de mão beijada que vai cair, não. Mas a professora vai jogar uns videozinhos ali nesse conteúdo, nesse vídeo, tá bom? Vamos lá? Diante disso, a gente vai ver as transformações físicas e químicas, né? As transformações que ocorrem nos materiais, eles são classificados tanto em transformações químicas, tanto em transformações físicas, né? As transformações físicas, embora não sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, né, ocorrem de maneira mais passageira, né, rápida, e também na transformação física, na alteração intimamente na natureza. Às vezes, a alteração é apenas no estado físico. Por exemplo, nós derretemos o ferro para fazer algum outro material. Ocorreu apenas o derretimento, mudou apenas o estado físico do ferro, mas continua sendo ferro. Quebrei um copo, professor, um copo de vidro. Eu quebrei. Mudou a natureza dele. Não. Ele continua sendo vidro, só que um vidro estraçalhado no chão, né? Então, são exemplos de transformações físicas, né? Já as transformações químicas são tão intensas mesmo, que essas transformações elas conseguem alterar a composição do material, né, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do que tinha no início, né? Um bombril, a gente ocorre um enferrujamento desse bombril, né? Então, mudou a composição do bombril, né? Antes era o bombril, agora está enferrujado, então mudou a composição do bombril, né? Também enferrujamento de pregos, né? Uma transformação física é diferente de uma transformação química, porque em uma transformação química, novas substâncias são formadas. Já a transformação física altera a forma do material, mas sua composição é a mesma, né? Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre mudança, mas não sofre transformação em outro. Se eu altero uma forma, como eu falei bem aqui, se eu quebro um copo de vidro, eu alterei a forma do material, mas ele continua sendo vidro. Então, se eu alterei a forma do material, mas ela continua sendo vidro, então isso é uma transformação física. Mas se ocorre uma mudança do material, por exemplo, quando eu queimo um papel, ocorreu a mudança da forma do material e o material que seria o papel, ele foi transformado em cinzas. Então, quando ocorre a mudança do material, é uma transformação química, tá bom? Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reordenação, mas eles não são alterados. Podemos observar isso nas mudanças de estado físico, né? Exemplos de transformação física, decantação de uma amostra de água turva, né? Às vezes temos uma água mais escurinha, aí colocamos lá no balde, deixamos um dia, uma hora, e a água ela se separou, ficou mais clara em cima e mais escura embaixo. Houve uma decantação. Se houve uma decantação, continua sendo água. Então, é uma transformação física. Ebulição da água, né? Quando colocamos uma roupa para secar no varal, ocorre a ebulição da água.
a roupa mudou o material? Não, continua sendo roupa, apenas a água evaporou. Então, é uma transformação física. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre, né? Quando eu pego uma barra de cobre e fabrico fios de cobre, eu alterei o material? Não, eu apenas mudei a forma do material. Era uma barra de cobre, eu transformei em fios de cobre. Continuou sendo de cobre. Então, na transformação física, não há alteração da natureza da substância, há apenas uma alteração na aparência do material ou da substância, né? Então, coloquem isso na caixolinha de vocês, né? Principalmente essas partes grifadas que a professora deixou aí, são luzes. Transformações químicas. Nas transformações químicas, novas substâncias são criadas, né, quando a matéria passa por uma transformação química. Reagentes são transformados em produtos por meio de reações. As reações fazem com que ligações químicas sejam quebradas, né, ou formadas, mas o átomo que participa da reação são os mesmos, só que são rearranjados. Percebemos a ocorrência de uma transformação química por aparecimento de luz, surgimento de bolhas de um gás, né? Por exemplo, quando pegamos aquele sal, aquele Eno, né? Colocamos na água, como surgimento de bolhas de gás em cima. Então, ocorreu uma transformação química ali. Formação de partículas sólidas, mudança de cor, percepção do cheiro, né? Às vezes a gente deixa uma comida lá, esquece uma comida lá há 2 dias. Quando voltamos lá, tá um cheiro que Ave Maria. Né? Então, ali está ocorrendo a decomposição daquela comida. Com isso, nessa decomposição, há uma transformação química. Exemplos de transformações químicas: obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Pois a obtenção de amônia a partir de gás hidrogênio e gás nitrogênio é um fenômeno químico, já que ocorre mudança na composição da matéria, né? Antes da obtenção da amônia, né, era essa molécula. Depois que houve a reação química, passou por essa molécula. Então, a obtenção da amônia a partir do hidrogênio e do nitrogênio é uma reação química. O comprimido efervescente, né? Quando colocamos, como eu falei, daquele N, colocamos num copo com água, há uma efervescência, há um aumento daquelas bolinhas de gás. Então, há uma reação química ali, né? Por que isso ocorre? Porque o comprimido de bicarbonato, ele é constituído de bicarbonato de sódio e ácido cítrico, né? A reação química que ocorre entre o comprimido e a água produz gás carbônico, né? E como eu falei também, o enferrujamento de bombril e barro de ferro. Então, tudo isso são exemplos de transformações químicas. Modelo cinético molecular, né? No estudo de gases ideais, vemos que um gás é composto por átomos e moléculas que se movem de acordo com as leis estabelecidas pela cinemática. Em um gás, suas partículas normalmente estão muito distantes umas das outras, tendo um vazio entre si. Vemos também que a principal característica dos gases é de praticamente só existir interação entre suas partículas quando eles colidem umas com as outras, né? Então, gente, um gás, ele é constituído de partículas. Essas partículas, quando comprimidas, elas ficam distantes uma da outra. Então, para haver interação de uma partícula com outra partícula de gás, é porque houve a colisão dessas partículas, ou seja, elas se colidiram e houve a interação de uma partícula com a outra. Então, só vai existir interação de uma partícula de gás com outra partícula de gás se houver a colisão entre essas duas partículas. Com relação à lei dos gases ideais, podemos dizer que elas nos mostram a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols. Essa relação é obtida a partir de um modelo simples para os gases. Permite determinar a relação entre grandezas macroscópicas a partir de um estudo do movimento de átomos e moléculas. A teoria cinética dos gases, ela se baseia em 4 postulados. Né?
Primeiro, o gás ele é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente, né? Cada molécula pode ser velocidade diferente das demais. Segundo, cada molécula do gás interage com outras somente por meio de colisões, né? Forças normais de contato. A única energia das moléculas é a energia cinética. Terceiro, todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. Quarto, a energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. Ou seja, essas partículas, ela tem uma energia cinética total, mas conservada, constante. Mas a velocidade ela pode mudar. E quais são as propriedades de qualquer substância no estado gasoso, professora? Densidade inferior à dos líquidos, obtido por condensação, dilatabilidade, difusibilidade, compressibilidade. Então, essas são as 4 propriedades de qualquer substância no estado gasoso. Lembrem dessas partes grifadas, tá? São bises para a prova. Comportamento de um sistema gasoso. Como é o comportamento de um sistema gasoso? A pressão de um gás é o resultado das colisões das moléculas com a parede do recipiente. Então, quanto mais elas se colidem, maior a pressão, quanto menos elas se colidem, menor a pressão. A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, quanto maior a energia cinética, maior a temperatura, quanto menor a temperatura, menor a energia cinética. Volume, pressão e temperatura são chamados de variáveis de estado, né? Então, são 3 itens aí que eles são variáveis. As moléculas, ao se movimentarem dentro de um recipiente, elas colidem com paredes do recipiente que a contém. Ou seja, quando o gás ele é comprimido, por exemplo, naquele cilindro de oxigênio, essas moléculas elas vão se colidir com as paredes do recipiente. E por aqui terminamos a nossa revisãozinha. Né? Aqui é uma revisão muito rápida, até mesmo porque a nossa prova só é 5 questões, né? Uma prova simples, fácil, e que vocês estudando a partir dessa revisão, vocês vão conseguir responder essa prova. Né? Dê uma estudada no slide, eu vou deixar o slide lá, juntamente com o link desse vídeo, tá bom? Tchau para vocês, façam uma boa prova, boa sorte, tá bom? Não deixem de fazer a prova, que é a última oportunidade, se não perder uma nota, é diretamente para recuperação, tá bom?